Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Ajude com o Shiatsu. Esse é um programa onde eu falo sobre temas relacionados ao Shiatsu, para ajudar os profissionais da saúde com os temas relacionados ao Shiatsu. Sou Cíntia Manabe, especialista em Shiatsu há mais de 27 anos e o meu objetivo é ajudar você, profissional da saúde, a solucionar a raiz das dores da coluna dos seus pacientes com o Shiatsu Manabe e ter uma agenda cheia. E hoje eu vou falar aqui para você sobre como localizar alguns pontos chu-dorsais localizados lá nas costas e qual a importância deles relacionada ao emocional do seu paciente. Então, se você tem dificuldade de localizar alguns pontos e se você tem dificuldade em dar resultados na parte emocional do seu paciente, eu vou te mostrar como você deve localizar esses pontos e o que isso tem a ver, qual que é a importância disso dentro do emocional do seu paciente. Então, eu vou começar a falar para você como você vai localizar o ponto bexiga 13, né, que fica no meridiano da bexiga. Então, o bexiga 13, em primeiro lugar, a gente precisa encontrar a vértebra T3. E como que você vai fazer para localizar a vértebra T3? Então, quando a gente baixa aqui a cervical, esse ossinho que fica mais saltado para fora, se você baixar a cabeça e palpar a sua vértebra aqui atrás, quando você baixa a cabeça, esse ossinho que fica mais saltado é a vértebra C7 da cervical. Então, você, quando desliza o dedo sobre ela, você está, quando você chega no final dessa parte mais saliente, você está no final da vértebra C7. Então, aí, a partir daí, você começa a contar a T1, a T2 e a T3. Então, paciente aqui deitado, eu vou localizar a vértebra mais saltada dela aqui. Aí aqui termina a vértebra C7. Então eu vou marcar aqui para você onde termina a vértebra C7. Aqui a gente tem a C7. Aí você vai contar, vai sentir o processo espinhoso das vértebras, né? Então aqui aqui o processo espinhoso, essa parte mais saliente da T1. Aí aqui eu tô no final da T1. Aí aqui o final da T2. E aqui eu estou no final da T3, então aqui eu estou na margem inferior do processo espinhoso da T3. E como que você vai fazer para encontrar o bexiga 13? O bexiga 13, ele fica a 1,5 polegadas, a 1 tzum e meio da parte da linha medial. Então aqui em cima da coluna a gente tem a linha medial, né? Então vou pegar a vértebra dela aqui. Ó, a vértebra dela tá aqui, a linha medial dela está aqui, né? Então, a gente vai contar 1,5 tzum a partir da linha mediana. Só que o 1,5 tzum é a medida do polegar do nosso paciente. Então, eu vou comparar o meu polegar com o polegar dela. O polegar dela é ligeiramente um pouquinho mais largo. Então, eu vou contar aqui, ó. 1 tzum, o dela é um pouquinho mais, então eu conto um pouquinho mais e mais meio, 1 tzum e meio. Então, eu vou estar aqui, ó. Aqui é o ponto bexiga 13, né? Então, a 1 tzum e meio lateral, ou seja, para a parte mais lateral do corpo, em relação à linha mediana, 1 tzum e meio da linha mediana, você vai encontrar o ponto bexiga 13 logo abaixo da margem inferior da vértebra T3. E por que esse ponto é tão importante e por que ele pode ajudar na parte emocional, né? O ponto bexiga 13 é o ponto de assentimento, é o ponto chu-dorsal do pulmão. E o pulmão tem uma relação estreita com a parte de tristeza, de melancolia, de depressão, de mágoa, aflição também estará relacionada. Então, quando o paciente está num estado mais tristonho, num estado mais deprê,
mais aflito, né, mais magoado, mais ressentido com alguma coisa, a gente pode massagear o ponto B13, tá bom? Então, se você tem dificuldade em dar resultados na parte emocional do seu paciente, hoje eu vou te ensinar aqui agora o ponto bexiga 15, né? Como que você localiza o bexiga 15 e quais são os estados, a emoção que está relacionada ao bexiga 15, né? E eu vou te falar por que então você pode utilizar esse ponto e por que ele é tão importante. Então, se você tem dificuldade em dar mais resultados na parte emocional do seu paciente, você pode utilizar esse ponto também. É claro que isso é um ponto isolado, mas é um ponto muito importante. Eu gosto muito da combinação de pontos, mas eu quero mostrar para você como se localiza esse ponto. Então, o bexiga 15, ele fica logo abaixo da margem inferior do processo espinhoso da vértebra T5, da torácica 5, da quinta vértebra torácica. Então, como que você vai fazer para localizar esse ponto? Em primeiro lugar, você acha a vértebra C7. Quando você abaixa a cabeça, você vai ter uma vértebra saliente, né? Logo aqui abaixo da sua cervical. E quando você palpa ela, essa vértebra termina, você está na margem inferior do processo espinhoso da vértebra C7. E aí a gente vai contar 5 processos espinhosos, né, até a margem inferior dele. Então aí a T1, T2, T3, T4 e a T5, né? Então aqui é a margem inferior da vértebra cervical 7 dela, que tá aí, que dá para você ver. E aí aqui a T1, a T2, a T3, a T4 e a T5, ou seja, a margem inferior da T5 dela está aqui. E aí, para você encontrar o ponto bexiga 15, você vai contar 1,5, ou seja, a medida do polegar dessa distância aqui, né? Dessa borda do polegar até essa borda é 1 tsum. Então, eu vou contar uma medida dessa e meia, só que do dedo do paciente. Então, ela tem um primeiro dedo aqui, o dedão aqui, um pouquinho mais largo que o meu. Aqui dá uma pequena diferença, um pouquinho mais para cá do dedo dela. Então, eu vou contar aqui, ó. Aí você vai achar a linha mediana, né? A linha mediana é uma linha que a gente traça imaginariamente. Aqui eu coloquei na T13, eu coloquei aqui, mas aí você, bem em cima da vértebra, bem no meio da vértebra, você traça a linha mediana imaginariamente. Eu tô marcando aqui para ficar mais fácil para você. E aí você vai contar 1 tsum e meio. Então aqui 1 tsum, dela um pouquinho mais para cá e mais meio. Então aqui eu vou ter o ponto bexiga 15. E qual que é a importância do ponto bexiga 15, né? O bexiga 15, ele é o ponto dorsal, o ponto de assentimento do coração. Então, dentro das funções, de acordo com a visão oriental do coração, a gente pode utilizar esse ponto. E o que ele tem a ver com o emocional? O coração, ele está ligado com a emoção da alegria. Então, o paciente, quando está muito eufórico, muito agitado, né? E também a gente pode pensar no coração quando a gente pensa num paciente que está muito ansioso, né, que está com a mente agitada, quando o paciente está com muitos pensamentos, te lembrando aí que a função do coração, uma delas, ele alberga, ele abriga a mente, né? Então, pensamentos muito agitados, a pessoa está muito eufórica, a pessoa está muito ansiosa, você pode massagear o ponto bexiga 15. E se você tem dificuldade para localizar o ponto dorsal, que é o ponto de assentimento do fígado, então eu vou mostrar como que você localiza esse ponto, tá bom? E depois eu te falo em que situações você pode usar, né? Ou seja, se ele é um ponto de assentimento, ele é um ponto que trata o fígado. Então, qualquer disfunção, qualquer distúrbio, desequilíbrio relacionado ao fígado, de acordo com as funções do fígado, da visão oriental,
daí você pode usar esse ponto. E isso tem uma relação também com a parte emocional, que daqui a pouquinho eu vou falar para você. Então, se você tem dificuldade em localizar esse ponto, vou mostrar aqui para você. E a importância disso, né? Por quê? Porque ele é um ponto muito importante para tratamento. Então, para localizar o ponto bexiga 18, o ponto CHU, ponto de assentimento do pulmão, você pode localizar ele de duas formas. Primeiro, a gente vai encontrar C7. Para encontrar C7, como eu já falei para você, você pode pedir para o paciente inclinar um pouquinho a cabeça para baixo, e aí a vértebra que fica mais saliente, quando termina ela, você está na margem inferior do processo espinhoso da C7. E aí você pode contar 8 processos espinhosos até o final, que você vai estar na margem inferior do processo espinhoso daquela vértebra. Então, essa é uma forma. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, só que aqui eu tô na T8 e o bexiga 18 ele fica na T9. Então, aqui eu estou na margem inferior do processo espinhoso da T9. Mas uma outra forma também é que às vezes você pode tentar localizar dessas duas formas para ver se encontra direitinho no mesmo local. Quando a gente pega essa margem inferior da escápula e projeta ela aqui para a coluna, a gente está na vértebra T8, geralmente cai na vértebra T8. Então, se você descer uma vértebra, você vai estar na margem inferior do processo espinhoso da T9. Então, aqui coincidiu direitinho, né? É muito raro não coincidir, mas pode acontecer. Então, você pode localizar dessas duas formas. E aí, para encontrar o ponto, é um zoom e meio a partir da linha medial, né? Então, a linha medial seria essa linha aqui imaginária que eu tô traçando com a mão. Então, eu vou contar 1,5 polegadas, só que é um zoom e meio, um zoom equivale a 1 polegada, né? Que é a medida dessa borda até essa borda do dedão do paciente, não é do nosso dedo, senão vai dar muita diferença na medida. É do dedo do paciente. Então eu vou contar aqui, o dela eu já medi, o dela é pouca coisa um pouquinho mais largo que o meu. Então eu vou contar aqui 1 polegada e eu conto o que eu já vi, que o dela é um pouquinho maior, e mais meio. Então o ponto bexiga 18, ele vai estar aí nesse pontinho que eu marquei, né? Que é o ponto bexiga 18, que é o ponto de assentimento do fígado, e você pode utilizá-lo para tratar qualquer desequilíbrio, disfunção, qualquer doença relacionada ao fígado. Isso de acordo com a visão da parte oriental, né? E uma das principais funções do fígado é manter o fluxo livre do Qi, da energia dentro do meridiano do fígado. E em relação à parte emocional, como que você pode ajudar o seu paciente quando a gente pensa no fígado, né? Pensando em trabalhar o bexiga 19. Então, um paciente que está muito irritado, muito nervoso, muito estressado, com raiva, ele está assim, querendo matar né? Muito tenso, a gente pode pensar em utilizar esse ponto, né? Ou quando ele está muito furioso, né? Essas emoções relacionadas com essa parte mais da raiva, você pode massagear o bexiga 18 e para localizá-lo é dessa forma como eu expliquei para você. Então, se você não sabe da importância dos pontos CHU dorsais, né? E se você não tem dificuldade para localizar os pontos, então eu vou passar agora aqui para você como você localiza o ponto CHU dorsal do ponto de assentimento bexiga 20, que é o ponto relacionado ao baço, né? E o ponto bexiga 20, ele fica localizado na margem inferior do processo espinhoso da vértebra T11, da vértebra torácica 11.
Então, para você localizar esse ponto, você encontra a C7, que você inclina um pouquinho a cabeça do paciente, né? E aonde tem aquela vértebra mais saltada, onde termina ela, você está na vértebra C7. E aí você vai contar 11 vértebras, né? Essa é uma forma. Uma outra forma é que geralmente na maior parte das vezes, quando você acha a borda inferior da escápula, se você projetar aqui para o meio da coluna, aqui a gente vai estar na altura da vértebra T8, e aí você conta T9, T10, T11. Então aqui está o ponto, a vértebra, desculpa, T11. E para localizar o ponto, você vai contar um zoom e meio a partir da borda medial, né? Da borda não, da linha mediana. E aí você vai contar um zoom e meio em direção à lateral do corpo do paciente. Lembrando que uma polegada, um zoom corresponde a uma polegada, então a distância dessa borda até essa borda do dedo do paciente é igual a um zoom. Então eu vou contar, eu já medi o dedo dela, é um pouquinho mais largo que o meu, e aí a gente vai contar um zoom e meio a partir da linha mediana. A linha mediana, a gente não risca o paciente, né? Mas aqui eu tô riscando para mostrar para você como se fosse uma linha imaginária, passando bem aqui no meio da coluna dela. E aí a gente vai contar um zoom e meio, né? Então, aí você projeta na altura da vértebra, na altura da margem inferior do processo espinhoso, e aqui você vai ter o ponto de bexiga 19, né? Que é desculpa, bexiga 20. Aqui, bexiga 20, que é embaixo da vértebra T11, da margem do processo espinhoso da T11, que é o ponto de assentimento do baço, né? Então, dentro das funções da visão oriental do baço, você pode utilizar esse ponto, porque os pontos dorsais são utilizados para tratamento, né? Então, o paciente, por exemplo, que tem muita retenção de líquidos, como o baço ele tem a função, né, de drenar essa umidade interna do corpo, você pode utilizar o ponto bexiga 20, mas em relação à parte emocional, o que o baço, né, tem a ver com o emocional, né? O baço, ele tem uma relação muito estreita com a preocupação, então o paciente, quando ele se mantém muito preocupado, ou seja, é o pensamento dele, ele fica preocupado com coisas que ainda nem aconteceram, né? Então a gente pode utilizar aí o ponto bexiga 20, e também é muito bom a gente utilizar o ponto bexiga 20 também, por exemplo, quando o nosso paciente está com dificuldade em se concentrar, uma falta de concentração, por exemplo, ele precisa estudar e não consegue focar, se concentrar na aula para absorver o conteúdo. Então a gente pode utilizar aí o ponto bexiga 20, que é o ponto de assentimento do baço. Se você então tem dificuldade de localizar os pontos dorsais, eu vou te passar aqui um pontinho agora para te ajudar a você localizar esse ponto na hora de fazer os shiatsus, né? E se você tem dificuldade também de entender a relação, né, e o porquê que o ponto Shu dorsal ele pode ajudar no emocional do seu paciente, então é isso que eu vou falar aqui para você, né, e o que isso tem a relação dentro do Shiatsu Manabe. Eu gosto muito de utilizar esses pontos, não somente ele, claro, eles, né, mas eu gosto de associar demais eles ao tratamento, tanto quando é uma disfunção, desequilíbrio ou uma patologia em relação à função dele, em relação à função daquele órgão, de acordo com a visão oriental, como também na parte emocional, né? Então eu vou falar agora aqui para você do ponto bexiga 23, como que você faz para localizar o bexiga 23, né? Então o bexiga 23, ele é um ponto que ele já fica localizado na parte da vértebra lombar. Então,
por exemplo, se você está ali contando as vértebras torácicas, elas são mais estreitas. Quando a gente entra na lombar, as vértebras lombares, elas são maiores e mais largas, então é lógico que a distância entre elas vai ser um pouco maior do que quando a gente começa a contar, por exemplo, aqui no final da cervical e na torácica, né? O espaçamento, então, vai ser um pouco maior na coluna lombar, né? E uma forma de você localizar o bexiga 23, você pode palpar aqui a crista ilíaca, né? Aqui essa parte aqui do osso do quadril, a gente palpa e bem aqui no ápice da crista ilíaca, a gente acha aqui o osso do paciente e projeta essa altura aqui para a coluna. Então aqui eu vou estar mais ou menos na vértebra L3, L4. Então se eu subir um pouco, subir que eu digo, ó, aqui eu tô na altura da L3, L4, mas aí eu tenho um processo espinhoso. Então aqui eu vou estar na margem inferior da L2, né? Então, quando você sobe um processo espinhoso, aqui eu vou estar na L2, na lombar, na segunda vértebra lombar. E a outra vértebra, a L1 dela, ó, eu vou estar aqui, peraí, deixa eu achar o processo espinhoso aqui. É aqui mesmo. Aqui eu tô na L1. Então, essa é uma forma. E aqui, ó, eu já tinha contado por causa dos outros pontos, mas se aqui eu tô na T11, daí aqui a próxima vértebra, abaixo do processo espinhoso, é a T12 dela, né? E aí da T12 até a L1, é isso aí. Então, o ponto bexiga 23, depois que você encontra L2, você imagina aqui uma linha mediana e você vai contar um tsum e meio. Um tsum equivale a uma polegada, que é a distância dessa borda do dedão até essa do nosso paciente. Eu já medi a dela, é um pouquinho mais larga que a minha. Então eu venho aqui nessa linha mediana e conto um tsum e meio, né? Que vai dar aqui. E aqui eu tenho o ponto bexiga 23. É a T12, L1, L2. É isso aí. Então, vocês vão achar a vértebra L2, vai até a margem inferior do processo espinhoso da L2, e aí você vai contar um tsum e meio lateral, né? Uma polegada e meia para lateral, você vai estar ali no ponto bexiga 23, né? E qual a importância dele, né? A importância dele é dentro das funções, de acordo com a visão oriental da bexiga, muito importante para o tratamento. E também o ponto da bexiga, número 23, é o ponto de assentimento do rim. Então, em relação ao emocional, o seu paciente, quando está se sentindo com medo, quando ele está inseguro, quando ele está se sentindo muito fadigado, muito cansado, principalmente no final da tarde, em relação ao emocional, é muito importante a gente tonificar o ponto bexiga 23 quando o nosso paciente ele está não tendo força de vontade. Então, quando ele está com falta de vontade para algo, a gente pode utilizar, então, pânico, né? Por exemplo, síndrome do pânico também é um ponto bacana de você usar. Quando o paciente toma susto, né? Tudo relacionado ao medo, à insegurança, você pode utilizar. Eu gosto de utilizar também relacionado à ansiedade, porque o coração e o rim, dentro da visão oriental, aí também tem uma relação estreita. Então, a gente pode trabalhar o bexiga 15, né, que é o ponto de assentimento do coração, e mais o ponto bexiga 23, que é o ponto de assentimento do rim também. Aí a gente já trabalha dois pontos combinados, mas é claro que quando a gente combina outros pontos com outras funções, de acordo com
a avaliação total, né, que a gente faz, a anamnese, o diagnóstico total do paciente. É claro que daí é aí onde a gente direciona os melhores pontos para se utilizar. Mas eu estou falando aqui para você dos pontos dorsais, porque eu considero eles muito importantes. Eu utilizo muito eles dentro do Shiatsu Manabe para tratamento, e quando a gente está falando de raiz de dor na coluna, esses pontos são muito importantes para serem utilizados, tá bom? E uma outra coisa, né, que eu considero muito importante, que eu acho muito vantajoso da gente trabalhar com os shiatsu, é porque, por exemplo, né, o shiatsu comparado com a acupuntura, né, eu amo a acupuntura também, ela é muito eficaz também, tenho maior respeito e utilizo a acupuntura dentro da minha terapêutica, dependendo do caso. Mas a vantagem do shiatsu em relação à acupuntura é que, primeiro que no shiatsu a gente utiliza o toque, né? E para mim o toque tem um valor muito mágico, porque a gente entra em contato com o paciente, através do toque a gente se comunica com o paciente, através do toque é tanta coisa que a gente consegue fazer dentro de um atendimento, né? Então eu gosto muito, sou uma apaixonada mesmo, uma amante do shiatsu. E em relação à parte do tratamento, o que acontece? Na acupuntura, a gente precisa ser muito preciso no ponto. Quanto mais precisão no ponto, mais resultado a gente tem. E o shiatsu nos dá vantagem que a gente trabalha uma área maior, né? Que são os tsubos. Então, os tsubos é como se fossem vasilhas, né? Então, a gente tem aí uma margem de erro, vamos dizer assim, de não ter que ser tão preciso ali, bem ali no ponto, assim como é na ponta de uma agulha, né? Então, quando a gente massageia os pontos, a gente está trabalhando e tratando com os shiatsu, né? Mesmo que você não seja tão preciso como uma ponta de agulha na localização dos pontos, né? Mas é claro que quanto maior precisão, quanto mais próximo do ponto que tem que ser trabalhado, né? Por isso, para mim, a percepção do toque através dos nossos dedos, das nossas mãos, quando a gente está massageando o nosso paciente, para mim isso é tudo quando eu falo de shiatsu. Quando a gente consegue perceber o corpo do nosso paciente através do toque, quando você consegue entender através do seu conhecimento, associar o que você percebe de diferente naquele ponto, e você tendo conhecimento, sabendo para que serve aquele ponto, e você consegue entender porque você encontra aquele ponto daquele jeito, você vai potencializando os resultados do seu tratamento, porque você consegue entender o que está acontecendo de fato com aquele paciente, porque você associa o conhecimento com a percepção do toque. Por isso, muito importante os estudos, muito importante o nosso conhecimento, mas é muito importante a nossa percepção através do toque também, né? Dentro da acupuntura também existe essa percepção através do toque, né? Eu me recordo que quando eu fui para a China, tinha um médico lá que ele sentia na agulha, enquanto ele estimulava a agulha, ele sentia quando o momento que a energia ia passar naquele ponto, né? É incrível isso, eu achei incrível, eu não tenho essa percepção na agulha, mas minha percepção é muito dentro do toque mesmo, através das minhas mãos, do dedo. Então, para mim, é fundamental que você tenha uma percepção através do toque, e aí quando você vai entendendo aonde você está massageando, o que representa aquele ponto, para que serve aquele ponto, você vai fazendo uma compreensão do que está acontecendo com o corpo daquele paciente. Então é isso, por isso hoje eu te passei alguns pontos de localização, né? A localização de alguns pontos dorsais. Espero que eu possa ter colaborado com você. Deixe seu comentário aqui para mim, se você está gostando dos conteúdos. Se quiser enviar um tema, alguma coisa sobre algum conteúdo, envia para mim. Agradeço a todos os que estão me mandando mensagens e mandando sugestões. E eu vou ficando por aqui. E é isso aí. Bons estudos para você, boa prática, bons atendimentos e meu toque de abraço para você.